Dom Luiz, Dom Bertrand, caros participantes da CEPAC do Cone Sul, caros cooperadores da TFP de outros lugares, é com verdadeira emoção que eu respondo a este apelo para dizer alguma coisa a respeito do perfil humano, do estilo humano da década de 70 que se esvai, e depois também de alguma coisa a respeito do homem que virá, do homem do futuro. Se eu devesse resumir as minhas impressões a respeito da década de 70, eu diria que, embora o fim do nosso século seja na década de 90, de fato eu tenho a impressão de que estamos assistindo um fim de século. E que o século XX, de fato, é um século temporão que morrerá de apoplexia precipitadamente. E que enquanto todos os séculos terminam no fim das suas décadas, tudo leva a crer que o século XX termine na década de 80. Executado com pena capital pela justiça da história e por causa disso morrendo 20 anos antes do que viria a morrer. Chegando, portanto, à senectude septuagenária. Chegando, portanto, ao longo percurso de vida próprio a um século que cobriu 7 décadas de sua própria existência, mas ao terminar essas décadas e ao aureolar a sua fronte com o 80º aniversário, ele cai e ele morre. E a gente vai examinar por que cai e por que morre, e se verifica que ele morre e cai por razões que correspondem a um fim inglório de uma existência inglória. E tudo se cifra na palavra inglório. Este século, eu pela minha própria idade, 71 anos, o vi quase que decorrer inteiro. Nasci em 1908. Estou em 1980. Os senhores compreendem a longa trajetória que isso representa, e embora nos primeiros anos de minha vida, como todo mundo, eu não tivesse senão uma noção muito vaga dos problemas e das questões socioeconômicas e políticas e intelectuais que o século agitava, eu me lembro ainda do primeiro vislumbre desses problemas que eu tive diante dos meus olhos, e que foi um contraste entre a tradição e o século XX. Esse século XX, do qual a década de 70 foi quintessência, do qual a década de 70 foi o ponto final em que todas as suas características se concentram do melhor modo, e eu me reporto à idade que eu tinha, quando eu estive em Paris de menino. Eu tinha, naquela época, mais ou menos 4 anos, e estava brincando no quarto dos meus pais, no meu quarto por outra, e ouvi de repente um clarim de cavalaria magnífico que tocava. E fui correndo para a janela e vejo desfilar diante de mim um batalhão de coraceiros com um aspecto de que vós talvez não tenhais inteiramente uma ideia. Recebi da TFP francesa como presente de anos neste ano exatamente, um conjunto de coraceiros exatamente iguais aos que eu vi naquele tempo, como uma mimosa e bem francesa dessa primeira recordação que eu tive da minha primeira estadia na França. Eu vejo passar os homens montados a cavalo, cavalos limpíssimos, muito bem ajaezados, em ordem, o clarim que tocava, eles com couraças rutilantes, com elmos de metal, com crina, ou preta, ou vermelha, conforme o caso, desfilavam, e eu estarrecido diante da janela, encantado com aquilo que eu estava vendo. Aí acá, muitos hispano-americanos que quizás não estejam compreendendo do que eu hablaba. Eu hablaba bem entendido português. Ustedes, los hispano-americanos, tendrán a impressão de que eu vou continuar a falar português. Pero, em verdade, eu vou cambiar um pouquinho e vou castellanizar o que eu digo. Ha sido, para mim, uma surpresa, uma vez quando eu estava na Argentina e andava em coche com um amigo que falava argentino. E eu falava castelhano. E eu falava com ele português. E eu percebi que ele tinha uma dificuldade não pequena para acompanhar o que eu dizia. Então eu comecei a cambiar o que eu falava e a castellanizar como eu castellanizo no momento. E depois de um rato, uma meia hora mais ou menos de conversação, eu lhe disse: "Você compreende melhor o que digo agora?"
Eu disse, sim, o português é claríssimo. E eu me figurava que falava castelhano. Eram pessoas unidas. E eu me di conta que eu falava português muito claro. É decir, eu inaugurava um dialecto que não existia, e que é um dialecto tipicamente TPP, e eu falava português. Ha sido a primeira conversação dessa mescla de português com castelhano, tão em voga na TPP, e que se chama el português. Então, eu contava que eu estava em Paris, quando vi passar diante das fenestras de meu hotel, eu vi passar um esquadrão de cavalaria, de coraceiros, magnificamente aprestados, com a coraça rutilante, el yelmo rutilante também, tocavam as trombetas e passava majestosa na cavalaria diante da Primeira Guerra Mundial. E eu me encontrava literalmente encantadíssimo com o que eu via. Eu era chiquito, tinha 4 anos, estava na punta dos pés e era todo ojos para verlo. E uma pessoa que era muito mais antigo que eu, tinha mais ou menos uns 40 anos naquela ocasião, uma pessoa estava próxima de mim e mirava, e neste gesto, minha admiração pelos coraceiros. Então eu perguntei, que é isto? Ah, são coraceiros, são coisas sem importância. E eu me quedei aturdido. Como então uma coisa tão hermosa, tão heroica, é sem importância? No que tinha importância para esse homem? Era o primeiro choque meu com a mentalidade do século XX. É decir, do que falava de beleza, do que falava de heroísmo, do que falava de grandes horizontes, não tinha importância para aquele homem plástico. O que tinha importância para ele era, antes de tudo, sua vida, sua longa vida, e la tuvo longa. Sua plata, não la tuvo mucha. Sua saúde, la tuvo muchíssima. E com um pouco de plata, longa vida e saúde, ele tinha tudo o que ele queria na terra. Era seu ideal. E minha incompreensão neste primeiro choque foi total. Então, se viver é viver muito e não é viver bem, se viver é ter saúde como ela quer ter um animal e não um homem, e só para a vida vegetativa, então não conte comigo, porque para isso eu não quero viver. Eu quero viver para ter alma. Eu quero viver para reflexionar. Eu quero viver para ter ideais, e não só para comer, beber e dormir. Muitos anos depois, eu compreendi melhor a raiz pagana que tinha a atitude dessa pessoa que fazia desprezo dos magníficos coraceiros. Eu era então professor de História da Civilização na Faculdade de Direito e preparava um curso quando eu li na história de Babilônia o caso de uma reina que ganhou muitas batalhas, não foi Semíramis, fez uma outra, foi na outra, e que, quando se sentiu mal de saúde, mandou preparar para si mesma uma sepultura sobre uma das portas mais importantes da cidade. E na sepultura, a mulher mandou escrever: mientras vivas, come, bebe e liberta-te, porque depois desta vida não há nem prazer, nem dolor. Está tudo acabado. E eu me disse, esta pagana, que viveu, quizás, 2000 anos antes de Cristo, tinha a mentalidade daquele homem que desejava os coraceiros. É decir, é uma mentalidade vieja de muitos mil anos. É sempre a mesma mentalidade. É a mentalidade do pagano, para o qual ele sentir, ele ter as delícias, ele ter as alegrias efímeras e transitórias, é viver. E para o qual a reflexão, a cogitação de coisas mais altas, que estão para allá desta vida e que dão significado a esta vida e para a qual verdadeiramente, nas quais verdadeiramente se vive, esta não é viver. Há um choque. Há homens que vivem solo para aquilo que se sente, que se percebe materialmente e que se goza materialmente. Pero há outros homens que são de uma outra raça espiritual
para usar a expressão de São Luís Maria Grignon de Montfort, que compreendem que tudo que há nesta terra não é sino um reflejo de uma muito mais alta realidade, que todos os estados de espírito do homem, quando são estados de espírito virtuosos, são o reflejo de uma outra virtude muito mais que humana, que não habita nessa terra, mas habita muito mais alto, que é uma virtude absoluta, uma sabedoria absoluta, um poder eterno, que é o próprio Deus, e que todas as coisas da terra não têm sentido sino como imagens ou semelhanças de Deus, e que viver nesta terra é preparar-se para o cielo, buscando em cada coisa concreta no que tem como imagem e semelhança de Deus. E então, as impressões efímeras, as sensações, a agitação, o prazer, têm um papel de uma importância pequena na vida. A reflexão, esta tem grande importância. É o ideal, esse é o sentido da vida. O homem verdadeiramente feliz não é o homem de prazer, é o homem de reflexão. E esta ideia encontrou uma expressão muito boa quando eu li, alguns anos depois, a frase de um célebre poeta francês, Paul Claudel, que disse: "La juventude não foi hecha para o prazer, pero para o heroísmo." E eu me dije, esta é a explicação da juventude no ordem natural das coisas. A juventude existe para o heroísmo, não para o prazer, porque toda a vida humana existe para o heroísmo, não para o prazer. Em todas as idades da vida há que ser héroe e não viver para o prazer. E esta é a grande verdade que o século XX rechazou. Para lhes dar um pouco uma ideia, uma imagem que pudera ser a síntese do século XX, vocês poderiam figurar-se um encontro especial que se diera, por exemplo, em Egipto e, por exemplo, na proximidade das pirâmides em pleno deserto egípcio. Figurem-se ustedes um coche moderno magnífico, concebido por um homem de prazer. Então, esse coche, concebido para aquele homem de prazer, através percorrer o deserto sem as moléstias próprias do deserto, sem o polvo, a polvereda, sem o calor excessivo, sem o sol. Imagine que esse homem hubiera hecho o coche ideal. Então, um coche não só capaz de correr muito rapidamente, mas também um coche com uma acomodação magnífica para as pessoas que viajam entre ele. Então, imaginem-se, figurem-se ustedes que esse homem pusiera no coche condições tales, uma cabine para os passageiros tão grande que pudiera caber em ela não só dos sillones tão grandes que poderiam ser como lechos, mas também uma pequena heladeira para conservar coisas frescas, bebidas, etc. Ray-Ban em las ventanas, música sonora discreta, tocada por um toca-discos especial, del qual se ouve um fundo musical para a paisagem, ventilação refrigerada e todas as coisas agradáveis que vocês se podem figurar. Imaginem-se que o homem tinha hecho então um coche muito veloz, mas também muito grande, e que fuera quase um pequeno palácio ambulante. O homem hace esse coche, põe esse coche no deserto e empieza a marchar. O coche passa com alguns amigos, eles se riem, hablam, duermen, se peleam, se aburrem, se divertem sucessivamente em um viagem longo, e no sentido oposto ao coche, viene de lejos uma caravana com beduínos. Caminham em camelos com a marcha ondulatória dos camelos, lentamente, sem pressa, não tem nada do que há nos coches.
Ellos tienen solo los hábitos blancos, en que el blanco del hábito rechaza la luz y asegura un poco de frescor. Ellos tienen el traje característico del beduino, un poco de comida, unas támaras secas para llevar en el camino, agua en cantidad moderada, y no tienen nada más do que esto. Y caminan, y caminan, y caminan en el sol. Es un contraste entre dos estilos de vida fantástico, en que todas las superioridades parecen estar del lado de las personas que están en el coche. Ellas son las civilizadas. Los beduinos tienen un estilo de vida que es el mismo hace séculos, siglos. Ellos, por el contrario, tienen un estilo de vida super evolucionado. Tienen todos los progresos, tienen incluso la televisión en el coche, y el radio, y las últimas noticias que suceden en el mundo. Pero el beduino pasa y mira el coche como si mirara un camelo. Y no tiene la menor envidia de los que marchan en el coche. Los que marchan en el coche, por el contrario, miran al beduino y se ríen. Dicen, pobres coitados, pobres infelizes, não são nada. Pero no fundo há um pouco de envidia. Se eu pudesse sair desse coche e montar no meu camelo, se eu pudesse ser um beduíno, eu me sentiria mais completo. Eu não sou nada. Que sou eu? Um homem como milhares de outros. Eu me perdo na polvereda humana das grandes cidades. Eu não sinto minha personalidade. Eu não sinto meus instintos. Eu não sinto minhas paixões. Eu não sinto nada em mim. Sou um anônimo a meus próprios olhos, como acá meus companheiros. Se eu fosse beduíno, eu seria capaz de sentir a beleza da luna, o esplendor de los arenales, o gosto do sol forte e a luta contra o sol forte, as distâncias e as delícias do oásis. Eu teria uma vida muito mais colorida, muito mais llena de realidade do que viver nesta irrealidade artificial desse ambiente que estou aqui. Então, a alguns les gostaria de parar e oferecer aos beduínos: querem vocês cambiar um pouco? Vocês entram em nossa câmara de delícias e nós outros montamos esses camelos e andamos um pouco. Com tal que vocês nos emprestem também seus trajes e nós outros lhe damos os nossos. Pero, para marchar em camelo, há de estar vestido como os beduínos. E há que representar o papel do beduíno durante algum tempo. Figurem-se vocês que todos sientam isto, pero não têm coragem de dizer isto uns para os outros, porque têm o medo, cada qual, que se dizer isto, todos os outros se burlarão. Então, por la burla de todos, ninguém tem a coragem de dizer algo que todos pensam. Em um momento, sorpresa, o coche se detiene. E os passageiros do coche percebem que a altura do coche diminui um pouco. Surpresa general, que pode ser essa coisa, se detiene e os beduínos se detienen também. Mas os beduínos miram o coche ao lado com uma pequena curiosidade despectiva. É natural, esse coche é um coche mecânico. Não é como nossos camelos, que são fortes e vivos e que atravessam todos os desertos. Essa casa é coisa mecânica, pode romper-se de um momento ao outro. Nossos camelos não morrem de um momento ao outro. Têm uma resistência fantástica. É explicável que isso se haya quebrado. Vemos o que dizem as gentes que estão lá dentro. Eles abrem as portas e miram o coche. Como pode ser que as arenas viejas, del viejo deserto, das arenas moles e movediças que os ventos empurram para todos os lados, como pode ser que essas arenas hayan vencido o automóvel magnífico, fabricado quizás em Nova York ou na melhor fábrica de automóveis dos Estados Unidos ou da Alemanha? Como pode ser isso? Figurem-se que seja uma Mercedes, das mais cômodas, das mais magníficas,
da técnica alemã, a mais refinada. Esse coche se para e é o deserto em que marchavam os faraós, em que marcham os camelos, que ha vencido o coche. Como pode o passado de 2000 anos vencer o progresso de hoje em o que tem de mais rápido e de mais brilhante? É uma pergunta que todos se põem. Descem do coche e vão mirar. E constatam, de um momento ao outro, que ha acontecido uma coisa muito simples. Os pneumáticos sendo esvaziados. E o aire huyó dos pneumáticos. Os pneumáticos estão colados sobre a arena e não marcham. Então vem a pergunta, como se esvaziaram os pneumáticos. É um fim del viaje humilhante? Porque se por lo menos o coche se rompiera, porque houvera encontrado uma diferença, uma elevação de arena muito grande, e se houvera hundido na arena. Se por lo menos uma peça se houvera quebrado, pero uma peça, figure-se uma Rolls Royce, uma peça de bronze, quebrou-se. É uma tragédia que uma peça de bronze se quebre. Pero um bronze que se quebre, tem uma quebra nobre como del bronze, tem alguma dignidade. É uma coisa que se pode contar. Eu tive uma surpresa. Mi coche era todo ele de peças de bronze, pero o bronze em sua nobreza não ha resistido ao sol que vinha sobre ele e se fundiu. Em que situação estávamos? Era trágico. Não. Foram as partes moles del coche. É a goma del pneumático. Pior que a goma, é a parte mais muele todavia, o aire que estava aprisionado no pneumático que se huyó. E porque o aire se huyó, o coche magnífico está parado. Então, a parte mais vil, a parte mais banal daquela embarcação magnífica para a arena e para não para os mares, esta parte exatamente faltou. E porque essa parte faltou, o resto não tinha mais significação. Porque não pode uno ficar em las delícias da pequena casa ambulante se a casa não é ambulante. Porque acaba a eletricidade, acaba a comida, acaba tudo e há de sair. E então a casa perdeu sua significação e a solução é estudar qual é a causa do que ocorreu e depois ver como sair do deserto. Qual é a causa? Há um ou dois técnicos de automóveis no conjunto de pessoas que entendem del carro. E um disse, eu me figuro que a razão é que o carro está tão cargado de delícias, há tantas televisões e rádios e hielos e confortos, etc., que quedou pesado demais. E o peso das delícias obrigou a esvaziar os pneumáticos. Está contado na história, os homens del auto entram nas delícias do hotel moderno e os beduínos seguem sua vida. Ha sido um episódio no deserto. Esse episódio tinha semelhanças com a história do século XX. Verdadeiramente, há dois tipos de homens. Há os homens que vivem para as delícias e que são os homens característicos do século XX, como se disse há pouco, muito bem acá. Esses homens fabricaram uma civilização tão llena de delícias, pero também tão pesada, que essa civilização não suportou seu próprio peso. E propriamente, o mundo de hoje está com os 4 pneumáticos vazios. E não pode caminhar, por quê? Porque é a magnífica civilização do consumo. É a magnífica civilização do progresso. Esse progresso é tão amplo, é tão grande, é tão complicado, que o homem não aguenta o peso do progresso nas costas. E se põe a sonhar com outros estilos de vida, com outros estilos de caminhar, com outros estilos de lutar, e isso explica o aparecimento, nessa época, de uma escola de pensamento que
é original e era tenida há pouco por uma das coisas mais modernas que há e que é uma escola de pensamento contrária à civilização. E um movimento que também é contrário à civilização. É decir, a fadiga da civilização, o peso excessivo da civilização, hace com que os homens queiram huir da civilização. Como se dá isso? Qual é essa escola de pensamento? Qual é o drama do mundo moderno? Vou falar disto. Depois dessa introdução que põe as coisas em seu ponto, vou falar disto. Vocês sabem que vocês quizás han ouvido falar de um filósofo muito famoso na década de 70, sobre principalmente nos primeiros 5 anos da década, na década de 60, nos primeiros 5 anos da década de 70, um filósofo muito famoso, Lévi-Strauss, ou Lévi-Strauss, se quer pronunciar seu nome a maneira francesa, judeu, que fundou uma escola, que é uma escola chamada estruturalista. Tiene como característica de pensamento o seguinte: o homem, para viver, tem que viver fazendo o que lhe parece agradável. Ora, a civilização a cada momento impõe ao homem uma coisa desagradável. Dá-lhe uma delícia, pero lhe impõe uma coisa desagradável. E então a civilização construiu sobre o homem um castilho antagônico de coisas agradáveis e coisas desagradáveis. E a felicidade inteira da vida, sem nada de desagradável, a civilização não conseguiu realizar. Ora, só é civilização o que dá ao homem a felicidade inteira. Então, temos que nos perguntar se o castilho das coisas agradáveis construídas para o homem tem um valor maior do que a cárcel das coisas desagradáveis. E lhes dou imediatamente uma comparação. Acá estava muito caliente. Somos muitos nessa sala. E nós outros temos, para nos entendermos bem e para falarmos nessa sala, temos acá um alto-falante, temos allá um refrigerador que se põe a trabalhar, temos um gravador que vai registrando minhas palavras para que alguém que tenha o mau gosto de querer ouvi-las mais uma vez, pueda ouvi-las mais uma vez. Todo muito cômodo e muito fácil. E, por lo tanto, à primeira vista, muito agradável. Progressos da civilização. Pero, oíd la objeção. A objeção é essa. A civilização criou condições tales que vocês puderam nascer em São Paulo um viagem rápido. E volverão rapidamente também. E, por lo tanto, acá nesta sala, gentes de las mais variadas partes do Brasil e de vários países de América do Sul. Há gentes de Europa também. Com isto, há acá muitíssima gente. E é o grande número de pessoas que está cá que tornou necessário poner um aire refrigerado. E então, o aire refrigerado é uma situação artificial criada por outra situação artificial que é o viagem. Quando eu hablo para muitos que vão ouvir minha voz, pero não vão ouvir minha figura. Ora, é normal é que se veja o conferencista e não sou apenas sua voz. Se eu lhes disser essa conferência em um quarto escuro, tendria para vocês desatrativos todavia ainda maiores, porque ver o conferencista é uma necessidade. E os outros que não estão acá ouvirão essa conferência como cegos, que não podem ouvir o conferencista nem sentir o auditório, condições de vida artificiais também. Acá vocês têm um pouquinho de refrigeração. Quando eles saldrão, sentirão o calor que está lá fora. Se não houver refrigeração, não seria melhor? Se não houver aviões tão rápidos, haveria cá nesta sala poucas pessoas que nos conhecêramos diretamente, com as quais poderíamos fazer uma charla direta, personal, íntima, de viejos amigos que se dizem coisas antigas e coisas novas
em uma convivência muito humana, mientras eu não conosco muitíssimos de ustedes não me conhecem, entre ustedes muitos não se conhecem, hacemos acá uma conferência de semi-desconhecidos que estão estabelecendo o primeiro contato. Se houver nessa sala poucas gentes, não seria necessário o aire artificial, teríamos o aire natural, e quando saldríamos lá fora, não teríamos a sensação de choque de calor, mas estaríamos na temperatura ambiente com uma certa naturalidade. É verdade, não teríamos helados, mas seríamos como os beduínos, habituados a caminhar no calor sem necessidade de helados. E então vem a grande pergunta e a grande objeção. Eu não estou de acordo com a pergunta. Eu estou exponendo a vocês o problema e uma doutrina que não é a minha. Pero les pongo. A grande pergunta é essa. A civilização moderna, a civilização principalmente de los anos 70, é verdade que resolve um número espantoso de problemas. Pero a pergunta é, desses problemas, quantos han sido criados por ela mesma? E ela não é uma máquina de criar os problemas que resolve e resolver os problemas que cria. E uma vida mais natural, uma vida menos técnica, uma vida menos artificial, não seria uma vida mais própria para o homem? E não estamos no pleno domínio da artificialidade? Para o conforto do homem, para o bem-estar do homem, a pergunta é: civilização, sim ou não? Técnica, sim ou não? Eu não sei se expongo bem e se vocês sentem na pele essa situação que eu trato de exponer. Figurem-se vocês uma pequena cidade, 20 mil habitantes. E nessa cidade todos se conhecem. Cada um sabe o que é o outro. Cada um tem uma situação, um rango. Todos têm uma certa simpatia recíproca. Todos têm uma vida que é uma vida de contato humano. Uma cidade como São Paulo, 12 milhões de habitantes. Eu acá sou conhecido por vocês, porque vocês sabem que é o Dr. Plínio Correia de Oliveira que vai falar, está lhes falando. Pero se eu salgo na calle dessa cidade, em local nasci e vivi, imediatamente depois de transposta a porta dessa sede, eu sou desconhecido. E todos vocês são desconhecidos. É decir, a calle é o domínio do anonimato. É natural o homem ser um anônimo? Não é natural o homem viver entre seus conhecidos em la amenidade, em la suavidade del trato de los antigos dias? E assim haveria milhares de problemas por poner-se. Por exemplo, a limpeza. Uma grande cidade produz uma grande suceria. É natural. E a eliminação das coisas sucias é um problema para a cidade, uma coisa terrível. Então, se vocês têm, por exemplo, São Paulo, é percorrido por um rio, um viejo rio, todos os rios são viejos. São Paulo é percorrido por um histórico rio chamado Tietê. É um nome indígena. 1000 hechos da história de São Paulo estão relacionados com esse rio. Pero a cidade cresceu e transformou esse rio histórico e ancho em um rio de basura. E toda a basura da cidade despejada nesse rio, que perdeu, a causa disto, toda a sua conotação literária, toda a sua história, etc. A grande cidade não sabe o que é ser do rio. Agora veremos a história do rio. O rio passa por São Paulo e penetra no interior do estado de São Paulo, com todas as suciedades que tem. E percorre uma extensão imensa. É um rio muito largo. Percorre uma extensão imensa e sem nada de artificial, por el hecho de la gravidad e el juego de la naturaleza, el rio em alguns quilômetros deixa toda a basura no fundo
e a água se torna tão límpida que uma cidade a 100 e tantos quilômetros de São Paulo se pode beber a água do rio e se pode nadar no rio. É decir, lo que a técnica não llega a ser, a natureza lo hace, sem ruído, sem organizações, sem botões de pressão e de descompressão, sem fábricas imensas nem nada. Lentamente, discretamente, distinguidamente, as águas se limpiam e continuam seu curso. Os homens fizeram algo, a natureza corrigiu os homens, pero com que superioridade, com que dignidade e com que eficácia. Uno que cai no Tietê é como se caiera no veneno. Uno que cai mais allá é como é a água que ele pode beber. É a mesma água que passou por acá, purificada por la natureza que Deus instituiu. Oh, é natural. Oh, é espontâneo. Oh, é que ha sido posto por Deus e que os homens tantas vezes deformam. Então, vem a ideia dessa escola que o progresso é todo ele uma quimera de los homens e que a vida deveria ser uma vida completamente diversa. E então eles chegam a esta radicalidade inimaginável de afirmar que a verdadeira maneira de viver de los homens era de los homens pré-históricos e que toda a história foi uma marcha rumo à artificialidade, que o verdadeiro é a tribo selvagem e que os homens que viviam na época paleolítica superior, de la pedra lascada e não de la pedra polida, esse tinha o verdadeiro estilo de vida. É decir, pensadores tenidos como moderníssimos, cujos livros se venderam em las livrarias mais modernas, como a escola de pensamento mais ousada, se transformaram em los detractores del progresso del siglo XX, em los adoradores de uma ordem de coisas que estavam nas orilhas da história da humanidade. Bien, ustedes me dirão, é uma escola de extravagante. É compreensível que se habituaram toda a vida a gozar e gozar e gozar, vendo repentinamente esse fim trágico que se põe diante deles, eles teriam uma solução, pero estão tão endurecidos que esta solução nem sequer se lhes ocorre. Seria de rezar. Pedir à Virgem, à Madre de Misericórdia, que a eles nos salvara dessa situação. Deus pode tudo. E Deus, se Maria Santíssima lhe pede algo, lo hace certamente. Maria Santíssima é chamada la onipotência suplex, dizem certos teólogos. É decir, aquela que pode todo por suas súplicas. Ela não é onipotente por sua natureza, pero sua oração pode tudo. Os teólogos dizem, lo que todos os ángeles e santos del cielo pedissem sem Maria Santíssima, não lo obtendrían. Pero lo que Maria Santíssima pida solo, sem os ángeles e os santos, ela lhe obtém. De tal maneira, ela é amada por Deus. Então, pedir à Virgem, mi madre, salve-me. Salve-me los que quero. Salve-me, querida TFP. Oh, mis queridas TFPs. Seria tão legítimo dizer esto. Ustedes pongan atenção. Nadie pide el auxílio de Deus. Al mesmo tempo, todos miram na morte com um começo de ódio, de cólera, como se fosse a morte fuera uma fatalidade indignante que não há que aceitar, contra a qual é necessário morir, pero morir de pé com indignação. Esto é a víspera da blasfêmia. Porque essa fatalidade é Deus, essa revolta, e no fundo é contra Deus. Eles não pedem a Deus quando poderiam salvar-se pedindo. Eles se revoltam contra Deus no momento em que Deus
les deja ver el castigo e todavia não nos sujeta ainda aún ao castigo para que se salvem. Se eles orassem na hora, poderiam evitar a guerra. Deus les deja ver el peligro para que evitem a guerra, para que pidan, para que regenerem seus costumbres, para que vuelvan a la prática de los mandamientos, para que se hagan buenos católicos. Las puertas de la salvación, incluso terrena, estão abertas para eles. Pero eles não querem, preferem sua imoralidade, e preferem seus placeres, e preferem ser mortos en el placer, do que começar a levar na vida dura, difícil, católica, apostólica e romana. Esta é a mentalidade louca del hombre del año de 1980. Del hombre que transpuso a década de 70 e entrou na década de 80. Mas, todavia, e a loucura chega ao increíble. Os homens sabem que os grandes responsáveis por essa situação são os comunistas. Certamente não são os Estados Unidos, que estão se conduzindo com um pacifismo espantoso. Então, quem é responsável? É o comunismo. Se o comunismo se hundiera, Pérsia, Afeganistão, etc., seriam abejitas e não abejonas que os Estados Unidos esmagariam com toda a facilidade. Então, o culpado é o comunismo. Ustedes se fijem, vendo os comentários de prensa, de rádio, vendo o que dizem as pessoas, eles sabem que o comunismo está no ponto de declarar a guerra, eles se revoltam contra Deus, pero não se revoltam contra o comunismo. Se revoltam contra aquele que lhes oferece a salvação, e é Deus Nosso Senhor. E não se revoltam com aquele que lhes perde e que provoca a guerra, que é o comunismo. Esta é a contradição espantosa desses homens que estão cegos. E a Escritura nos diz que o amor del placer hace com que o homem quede cego. Eles estão cegos, são incapazes de ver a terrível realidade na qual estão. E então, eles submergem em el ódio e no dilúvio de los castigos. Em 1917, a Virgem aparece e disse: "La Rússia sembrará seus errores por todas as partes, muitas nações desaparecerão, etc., etc." E los amenaça com um castigo universal se continuam em las vias de imoralidade. Em 1979, em el último ano da década de 70, em la ciudad, que é a capital de la hija primogênita da igreja, que é França, em Paris, em las márgenes del Siena, se estabelece um balneário para as pessoas de dois sexos que querem tomar banhos nudas. E o nudismo na Europa inteira toma proporções alarmantes, em toda a América. É decir, o auge da imoralidade. E vem com a imoralidade o castigo. Os homens, em lugar de oír a Virgem, amá-la e modificar seu procedimento, não. Esses homens continuam, vem o castigo e morrem blasfemando. É essa a direção para onde estão caminhando os hechos, e esse é o mundo para o qual vocês devem abrir os olhos, porque é o mundo no qual têm que viver. Sobretudo vocês muito jovens, não se hagam ilusão. O que eu digo é evidente. Basta dar uma atenção superficial e se lo vê. Este é então o homem de manhã, o homem malo de manhã. Como será o homem do século XX? Será isto? Então, valdrá a pena que haja um século XX? E não seria melhor que vier o fim do mundo? Para vir um século XX blasfematório, não é melhor que Deus cierre a história e haga o fim do mundo? A resposta é a seguinte:
para que haga um siglo XX que seja no que a Virgem dijo em Fátima. Ela disse que, por fim, seu imaculado coração triunfará. Para que a Virgem tenha esse triunfo, é necessário que haja homens que sejam inteiramente ao contrário desse homem punido. É decir, eles sejam inocentes, mentre os outros são os culpados. E eles tinham a mentalidade oposta à mentalidade dos anos 70, à mentalidade do século XX. Como seria esta mentalidade? Qual é a maneira por onde posso representar a vocês essa mentalidade? Seria muito largo eu lhes falar disto. Sobretudo porque há coisas que se podem dibujar em linhas generais e não nos detalhes. Por exemplo, todos nós outros admiramos os mártires das primeiras eras do cristianismo. Pero no tempo de los mártires, uno não poderia prever os cruzados como seriam, porque os mártires morriam sem possibilidade de lutar. Eram heróis na defesa passiva. Viram depois o heroísmo na carga de cavalaria e na luta contra os moros. Uma outra forma de heroísmo nasceu do seno fecundo da Igreja Católica. E vieram depois outras formas de esplendor moral católico ao longo dos siglos. E então, nós outros que teremos que fazer? Ustedes vivem no tempo da guerra psicológica revolucionária. Se explicará a ustedes durante a CEPAC que nós outros estamos em guerra, que a guerra não é uma guerra de armas, a guerra de armas poderá sobrevenir de um momento ao outro, pero que a guerra é uma guerra de inteligência contra inteligência, e que o error, que é o comunismo, procura conquistar alma por alma, e que os buenos católicos procuram defender alma por alma e reconquistar alma por alma. É um choque de mentalidades, é um choque de habilidades, é um choque de argumentações, é um choque de organizações. Há, portanto, duas forças, a força do bem e a força do mal, pero vosotros sois, no momento, sobretudo nos cruzados dessa luta de mentalidade. Vosotros deveis ter a mentalidade oposta deles. E como é a mentalidade oposta deles? É uma mentalidade que quer o ideal mais do que qualquer coisa, que vive e que está disposta a qualquer sacrifício com tal que pueda conhecer, amar e servir seu ideal e lutar por seu ideal. Diz que está disposta a levar a vida mais dura com tal que veja seu ideal vitorioso. E esse ideal tem um nome, é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um ideal abstracto que se perde nas nuvens, mas se personifica. A persona humana de nosso Senhor Jesus Cristo é a figura desse ideal. Não era só a figura, mas a realidade desse ideal. Ser como Cristo foi, ser seguindo os exemplos que Cristo nos deu, a ser lo que Cristo hizo. Esto é o ideal, ter uma civilização cristiana, uma igreja autenticamente católica. Esto é o ideal. Pero Cristo tuvo muitos aspectos. Em sua vida, nós o vimos perdonando, nós o vimos llorando próximo à sepultura de Lázaro, nós o vimos sudando sangue no Horto dos Olivos, nós o vimos muriendo, clamando com grande voz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Nós o vimos em todas as situações, em todos os episódios da história da Igreja. O católico tinha que ser como ele. Nós o vimos também pegando na açoite e expulsando os comerciantes do templo. E nós o vimos também dizendo as coisas mais duras a los fariseus.
Nossa época é uma época em que tínhamos que imitar a Nosso Senhor Jesucristo, sobretudo quando Ele tinha el azote na mano. Nós teremos que imitar a Nosso Senhor Jesucristo, sobretudo quando Ele descia todas as verdades mais duras a los fariseus. E para dizer-lhes bem qual é o perfil moral do homem católico no século XX, há que pensar não tanto em Nosso Senhor Jesucristo, como está na narração de sua vida terrena em el Evangelho, pero como lo ha previsto São Juan em Apocalipse. São Juan prevê momento de castigo e de maldição na terra. Ele prevê momento de destruição, que é o fim do mundo, em que ele vê a segunda venida de Cristo, que ele chama Cristo Gladífero, cavalheiro magnífico, montado sobre cavalo branco, e que vem armado de tal maneira que em la boca tiene uma espada e que vem para lutar. Esto é el cristiano gladífero, el católico gladífero, que vem para a luta, para dizer não ao comunismo, para dizer não a los mueles, para dizer não a los sofistas, a los mentirosos, para lhes echar em cara todos os seus erros com energia e com lealdade, sem temor, enfrentando qualquer peligro e a morte se for necessário, com tal que Cristo gladífero vencera. Esta é a figura do católico. Se diz na Escritura, cristianos alter Cristo. Cristiano é outro Cristo. Tal deve ser nossa semelhança com Nosso Senhor Jesucristo. Nosso Senhor Jesucristo vendrá, Ele mesmo, solo para o fim do mundo. Nada leva a pensar que estejamos no fim do mundo. Pero estamos diante de uma tragédia que é uma prefigura do fim do mundo. É algo que nos dá uma ideia como será o fim do mundo. El Cristo gladífero não vendrá personalmente, mas espera Nosso Senhor Jesucristo, espera de nós outros que sejamos todos juntos Cristo gladífero, a abrir as paredes, a destruir as dificuldades com a glade da língua, para fazer vencer a boa causa. E por isto que estamos acá reunidos a los pés de Maria Santíssima, de la Virgem de Fátima, desta imagem milagrosa, de la qual lhes contaram, por certo, a história, ou lhes contarão. Esta imagem llorou em Nova Orleans, a causa da situação do mundo. E eu creio que se essa imagem pudiera dar uma manifestação diante de todos nós outros reunidos, ela daria uma sonrisa, porque ela veria dos caballeros que vão lutar contra a causa de suas lágrimas, vão lutar contra os responsáveis de suas lágrimas, para defendê-la e para hacerla a reina da terra, como ela é a reina do céu. Esta é a cruzada do século XX. Vosotros sois chamados para esta cruzada, sede esses gladíferos e sereis verdadeiramente bem-aventurados. É o que eu tendia a lhes dizer por esta noite. E assim está terminada a conferência.